Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e esse é o primeiro vídeo de 2023, tá? E hoje nós vamos falar sobre 3 assuntos aqui basicamente e um pouquinho, né, sobre cada um deles. Vamos falar sobre a posse do Lula, que aconteceu ontem, né, dia 1º de janeiro de 2023. Vamos falar também sobre o primeiro ano aqui do canal, estamos completando um ano, completamos ontem também um ano aqui do canal, do nosso canal do outro lado de cá. E vamos falar também sobre uma questão ligada à ideia de diversidade, tá? E aí vamos pegar como gancho para falar disso a entrega de faixa ontem do Lula, que aconteceu de maneira diferente, ali aconteceu de uma forma diferente, e a gente vai pegar esse tema para poder fazer uma reflexão aqui sobre a ideia de diversidade. Para além disso, continuo aturando aqui a intromissão nojenta dessa gente na minha vida pessoal, na minha vida privada, que está poluída, né, completamente sabotada aqui por eles. E eles continuam enchendo o saco aqui com fakezinhos, perturbando, porque esse é o objetivo deles, né? É um grupelho nojento com o qual eu tive o desprazer de conviver há alguns anos, e eles decidiram se meter na minha vida e continuar enchendo meu saco aqui na minha vida pessoal, me aborrecendo com questões que não interessam a eles nem a ninguém, né? Só interessam a mim e as pessoas que estão conectadas comigo aqui nos últimos anos, na minha vida, né? De maneira geral. E continuo tentando aqui alguma saída para poder me livrar dessa nojeira que eu estou vivendo, antes que eles estraguem aqui o restante das coisas que faltam. E aí vamos falar então aqui primeiramente vamos falar da posse do Lula, tá? O Lula tomou posse ontem, né, e a gente conseguiu se livrar, né, da bosta que é o governo Bolsonaro, né, da coisa terrível que é o governo Bolsonaro. Inclusive eu escrevi ontem, né, que muita gente fala aí que a Simone Tebet tinha que ganhar um ministério, eu fiz vídeo sobre isso, né? Falei inclusive que o correto seria realmente dar o Ministério do Planejamento para ela, porque ela vai ficar ali, ó, né, subdita a um projeto, para não meter né, para não sujar o projeto do PT com a podridão do PMDB, enfim, aquela coisa que a gente já conhece aí via Temer, né? E aí realmente não deu outro. Lula escolheu o Ministério do Planejamento para Simone Tebet. Porém, na verdade, quem deveria ganhar o ministério mesmo no governo Lula seria o Paulo Guedes, né? E aí eu vou explicar o porquê. Na verdade, muito se diz que a Simone Tebet deu aí uns 2, 3% de votos para o Lula, e foi com esses votos que o Lula ganhou. Na verdade, se a gente analisa aí a história do Brasil, a gente percebe que tem uma parcela da população que fica oscilando, né? Essa parcela, o PT tem basicamente ali, né, 1/3 da população, 30% de votos, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do contexto. Tem uma outra parcela que é radicalmente de direita e tem essa parcela que flutua, né? Essa parcela que flutua foi a parcela que deu a vitória ao Bolsonaro em 2018. E foi a parcela que deu a vitória ao Lula esse ano passado, na verdade agora, né? E por quê? E por que essa parcela migrou de novo para o Lula? Não foi por causa da Simone Tebet. Foi porque o projeto político e o projeto econômico do Bolsonaro são uma titica, né? Trouxeram, né, pior em todos os índices econômicos do país, aumento da inflação, aumento do custo de vida, queda do emprego, né, aumento radical do desemprego, aumento da fome, enfim, uma série de problemas que o projetinho patético do Paulo Guedes trouxe para o Brasil. Então a minha ideia era não dar um ministério para Simone Tebet, dar um ministério para Paulo Guedes. Agora, para ele não criar problema, porque ele já criou muitos problemas nos últimos 4 anos, dar um ministério para ele que a gente poderia chamar de Ministério do Fracasso, porque aí, né, ele vai ser um sucesso, né, porque tudo que ele fez foi isso, foi fracassar, né, foi piorar todos os índices da economia brasileira, tudo uma porcaria, o pior investimento público da história, enfim, né, e tudo isso que eu já falei aqui, volta da fome, etc. Então fica essa dica aí, de repente, né, para o governo Lula. Mas aí o Lula foi eleito, tomou posse ontem, né? Inclusive ele usou a caneta lá que um admirador deu para ele em 1989, né? E ele tinha esquecido de usar essa caneta nas 2 outras ocasiões em que ele foi presidente, que ele tomou posse, e ele usou essa caneta ontem, ele até citou isso. E ele também tomou já 2 medidas ontem, que foi revogar as medidas armamentistas do Bolsonaro, segundo deu na mídia aí, né, nos veículos que eu acompanho aqui no Instagram e tal. E foi a questão do armamento e também do sigilo de 100 anos. Né? Ele também já
decretou ali o fim desse sigilo de 100 anos do Bolsonaro, que só mostra de fato, né, a ausência completa de compromisso do Bolsonaro com o combate à corrupção, o combate né, à ineficiência do Estado, né? Mais ainda a ineficiência, porque o combate à corrupção ele é importantíssimo, né? Mas não é essa nem a questão, né? É uma questão de eficiência mesmo, que o Bolsonaro não tem nenhum compromisso com isso, nenhum, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a questão da corrupção a gente já tratou em outros vídeos aqui, é uma questão que vai acontecer sempre, né? Não vai parar de acontecer. O que tem que acontecer é a investigação e tudo mais. Mas enfim, então esse decreto né, esse sigilo de 100 anos do Bolsonaro aí é típico de quem, né, de quem tem algo a esconder na vida pública, e isso tem que ser combatido, né? Enfim, então foram essas aí, né, esses foram os destaques aí da eleição, da posse do Lula. E ele foi também no carro oficial ali com o Alckmin, as duas esposas e tal, né? Muito se ponderava aí que não era, né, muito recomendável recomendável, né, ele fazer isso, porque havia o risco aí de né, até a gente matar o Lula, né, porque ele sofreu várias ameaças de morte aí desses bandidos bolsonaristas que estão por aí e que cometeram vários crimes aí nesses últimos 4 anos, mataram pessoas, enfim, né, fora fake news e uma série de outras coisas. Mas ele, mesmo assim, foi no carro oficial, né, e tomou posse, e agora é o novo presidente do Brasil pela 3ª vez, e a gente consegue se livrar desse período, né, patético, medíocre e asqueroso que foi o governo Bolsonaro. Eu escrevi ontem também que a gente saiu de 2018, na verdade, não de 2022. Né? A gente saiu de 2018, porque em 2018 a gente parou no tempo, né? E passou a regredimos para a Idade Média, né? Com esse governo dantesco, patético, né? Damares, enfim, né? Paulo Guedes, essas figuras, Ernesto Araújo e Regina Duarte, enfim, essas figuras, né, assim, medíocres, e a gente agora, né, tem de novo um governo de verdade, tem de fato um grupo com um projeto de fato para o Estado brasileiro governando o Brasil. E a gente vai fazer vídeos, inclusive, sobre isso, falando sobre os ministros, né, os novos ministros do Lula, que ele já escolheu todos, né? E aí, pessoal, eu deixo para vocês aqui essa dica, tá? Antes de mudar o assunto aqui, deixo essa dica, que é o livro do Lula, tá? Publicado pelo Cândido Mendes em 2002. Eu estava lá no lançamento desse livro, tem aqui a dedicatória do Cândido Mendes e do próprio Lula também, né? E esse livro aqui é interessante, é um livro que chama-se Lula, a opção mais que o voto, né? E de certa forma essa frase serve um pouco para o que a gente está vivendo hoje também, né? Enfim. E aí deixo também como dica aqui um livro que eu já falei várias vezes, já fiz vídeos sobre ele também, que é o livro do Ciro Gomes, tá? Projeto Nacional O Dever da Esperança, tem muita coisa bacana aqui, tem uma alternativa à esquerda também para o Estado brasileiro, e é interessante ler esse livro não só para conhecer as ideias do Ciro, mas também para fazer comparações entre o que o Ciro sugere aqui como proposta e o que o Lula sugere e vai fazer agora nos próximos 4 anos, né? Eu, pelo que eu li, tem algumas diferenças importantes, já fiz vídeos sobre isso, né? Essas diferenças dizem respeito a várias coisas, mas uma das principais tem a ver com a questão da relação com o Congresso, esse Congresso de direita que a gente tem, fisiologista, e isso, né, é uma questão muito complicada que o Lula vai ter que lidar com isso, porque essa ideia de frente ampla aí é muito bonitinho, né, muito bacana, mas essa gente, né, eles são isso, eles vendem até a mãe. Então, né, o Lula vai ter que lidar com essa gente nos próximos 4 anos, vai ter que encarar essa gente de PMDB, de União Brasil, enfim, né? E essa gente está ali, eles querem grana e querem poder. Eles não têm projeto para o Estado brasileiro, e o governo Bolsonaro é a prova disso, porque essa gente votou em todas essas medidas anti-povo, anti-Estado, que eles foram aprovando nos últimos 4 anos aí, tá? Então, enfim, o livro do Ciro é bacana porque serve como um mecanismo aí de comparação para a gente pensar essas coisas. E uma outra coisa interessante também, que vale a pena, né, vocês sacarem,
e que a gente que trabalha com filosofia, trabalha com, enfim, com sala de aula também, né? Eu já fui professor durante muito tempo, espero poder voltar se essa gente me deixar em paz. A gente sempre pondera isso. É importante vocês entenderem as diferenças, né, conjunturais ali do que é o Estado brasileiro no nível federal, no nível estadual, no nível municipal, né? Então, quer dizer, muita gente fala, por exemplo, da questão da educação pública de base, né? O governo Lula não vai ter condição de mexer nisso. Por quê? Porque a educação pública de base ela é estadual e municipal, né? A não ser que ele consiga algum tipo de conexão com o Congresso que permita aprovar leis que alterem esse jogo aí, né? E que deixe a coisa mais ali, mais transparente, mais incisiva no sentido de melhorar. Porque o fato é que, sendo estadual e municipal, isso aí, cada lugar tem uma gestão diferente, né? E aí isso acaba gerando, enfim, o que a gente sabe aí, né? Porque no fundo, quem mais ganha eleição no Brasil é a direita. E são essas pessoas que roubam merenda, são essas pessoas que desviam dinheiro público, enfim. E não tem projeto para o Estado brasileiro. E aí, quer dizer, porque não tem. O projeto da direita brasileira é abertamente Estado mínimo, né? Diminuição de impostos, diminuição de investimento público. Quer dizer, então eles chegam lá de fazer o quê? Eles destroem o Estado brasileiro. Eles olham para a escola pública, para eles aquilo ali não é nada. Para eles aquilo ali é um encosto que está ali atrapalhando o que eles acham que tem que existir, que é a iniciativa privada. Então, aí o que eles fazem? Eles destroem as escolas públicas, não investem, roubam merenda, fazem o diabo, né? E a gente não consegue evoluir como país por causa disso, né? A prova concreta disso foi o CIEP aqui no Rio de Janeiro, que o Brizola criou um projeto fantástico com o Darcy Ribeiro, que foi sucateado pela direita brasileira, enfim, Moreira Franco, né, e uma série de outras figuras dantescas que a gente teve e continua tendo, porque o Carioca vota nisso aí, votou no Cláudio Castro para governador. Então, é isso, fica essa dica aqui também, entender essas diferenças aí, porque eu vi muita gente na época do impeachment da Dilma falando isso, né, porque, né, como é que você pode apoiar a Dilma na escola pública ali toda quebrada? Eu escutei isso, eu olhava e falava, pô, né, vamos entender melhor como é que funcionam essas coisas aí, né. E aí a gente muda aqui o assunto só para comentar que ontem também foi aniversário da Revolução Cubana, né, foram comemorados 64 anos da Revolução Cubana. E deixo essa dica aqui para vocês, que eu já falei também, já fiz vídeo sobre Cuba aqui, né? Que é o Noturno de Havana, do T.J. English, que é um jornalista americano, né? Estadunidense. Ele escreveu esse livro aqui para fazer uma pesquisa como era Cuba antes da Revolução Cubana, que aconteceu há 64 anos, né? Então ele conta aí como é que era. Cuba era, na verdade, um país predominantemente capitalista naquela época, né? Era uma ditadura de direita do Fulgêncio Batista, um general que ganhava 2 milhões de dólares por ano da máfia americana para poder tomar conta, botar ordem na ilha para que os mafiosos americanos pudessem ganhar dinheiro ali, né, sem serem interrompidos, sem serem atrapalhados. E, na verdade, isso incluía trabalho semi-escravo, né, incluía violência, ditadura e uma série de outras coisas, né? Então muita gente fica aí com esse papinho furado de que comunismo é ditadura, etc, né? No fundo, o comunismo extremo acaba virando ditadura, mas o capitalismo extremo também acaba virando ditadura. Então a gente tem que ficar aí nos entremeios, né? A gente já falou disso em outros vídeos, com os dois flutuando nas suas melhores práticas, né? E esse livro mostra bem isso, né? É interessante entender como era Cuba antes da Revolução Cubana, para ver por que a população se emputeceu com isso, né, e acabou modificando o sistema. Tá? E agora a gente fala sobre um ano do canal. Fizemos um ano aqui, né, então uma experiência fantástica, tá aqui, né, trocando ideia com as pessoas, e ao mesmo tempo exercitando aqui a reflexão, exercitando uma série de coisas aqui bacanas no canal, troca de ideias. Apesar da intromissão nojenta desses fakes retardados que eles ficam usando aqui para encher o saco, né? Porque é isso, né? Como eu falei, é um grupelhozinho nojento que decidiu se meter na minha vida para encher o meu saco e fica usando fakes aqui que ficam... O objetivo deles é ficar me perturbando, né? Com fofoquinha, com nojeira, com sabotagem. E isso atrapalha, que enche o saco, né? Porque isso já me atrapalhou de maneira violenta aqui nos últimos anos. E agora está atrapalhando menos nesse nível, né, digamos assim, do sofrimento, mas continua atrapalhando em outros níveis, né? Eles sabotam as coisas aqui, é uma gente nojenta. Mas enfim, tirando essa gentalha,
né, a experiência está sendo fantástica, porque, né, tem a troca de ideias aqui bacana com muita gente que já deixou comentários, o pessoal da comunidade do WhatsApp também, e enfim, e a galera também que deixa comentários aqui no YouTube, né? E aí eu deixo para vocês aqui algumas dicas que na verdade tem o objetivo de transmitir o que eu penso aqui, né, que é o papel do pensador, do filósofo, da pessoa que está tentando refletir o mundo, refletir ideias, né? Que sempre foi o meu objetivo desde pequeno, pensar isso, né? O objetivo aqui é fazer filosofia e fazer literatura, fazer arte, né? No sentido amplo do termo. E aí a gente deixa aqui algumas dicas para poder nortear o que a gente pensa aqui, tá? O Fernando Pessoa faz a figuração aqui da poesia, que é esse exercício de cortes reflexivos, né? Essa parte de fazer cortes para deslocar a mesmice, né? Eu já fiz vídeo sobre isso também, falando sobre o que era filosofia, né? E o que é a literatura também, foi o primeiro vídeo do canal. O romance também, né, serve como uma figuração disso, está aqui o Terra Sonâmbula do Mia Couto. Né, o romance ele é um exercício de extensão, então a gente deixa aqui também como dica, né, o Terra Sonâmbula do Mia Couto. Deixa também como dica aqui o que é a filosofia, do Gilles Deleuze e do Félix Guattari. Né? Não vamos discutir aqui muito sobre o que são esses livros, mas é só para, né, figurar aqui, na verdade, as ideias-chave aqui do que a gente pensa. Né? Então, a gente faz aqui filosofia, dentre outras coisas, né? Dentre outras práticas, a prática da literatura também. Tá? Já falei muito sobre poesia aqui também, enfim. O que é filosofia. E finalizo com o livro do Borges, tá? Que é o Aleph. E o Borges é uma grande referência nesse sentido, porque ele é um cara que mistura a filosofia com a literatura, né? Filosofia com poesia, filosofia com ensaio, o ensaio com o conto, né? Enfim, é um cara fantástico, uma das minhas maiores referências. E eu deixo para vocês aqui essa dica como uma figuração do que a gente faz aqui no canal. E aproveito também, antes de finalizar o vídeo, para falar para vocês também sobre os meus livros, tá? Falar um pouquinho para vocês sobre os meus livros que eu deixo para vocês aqui de dica, né? O Poeta, o Canibal e o Espelho, esse ensaio aqui que eu publiquei pela editora Multifoco e que venceu o prêmio, primeiro lugar no concurso internacional da União Brasileira dos Escritores 2012, na categoria ensaio, tá? Tá aqui. Esse prêmio que me honra muito, o Poeta, o Canibal e o Espelho. Esse livro aqui de contos, chamado Acidente, que eu também publiquei pela editora Multifoco, tá? Deixo de dica para vocês aqui também. Todos eles vocês conseguem ou ligando para a editora ou então pelo site, tá? O Anonimato Heterônimo, que é o meu segundo livro de poemas, na verdade, mostrei aqui, né, fora da ordem. Anonimato Heterônimo, tem um quadro do Cezanne aqui, né? E o A Quânticas Andam as Formas, que foi o meu primeiro livro de poesia, tá? Então tá aqui esse quadro do Monet, essa capa fantástica aqui da editora Multifoco, que já fez um trabalho sensacional aí comigo 4 vezes. Eu espero publicar mais com eles ou com outra editora, se essa gente me deixar em paz, né? O que está muito difícil de acontecer. Tá, pessoal? Então são esses 4 livros aí. Tem outros, né? Eu tenho mais 4 publicados, mas, enfim, a gente vai falar mais sobre isso também em outros vídeos. E aí eu finalizo o vídeo de hoje com uma reflexão, com 2 reflexões, na verdade, né? A primeira delas tem a ver com um grupo de bolsonaristas que ontem comemorou, né, uma fake news que dizia que o exército tinha eliminado, tinha cancelado ali a posse do Lula. Né? Alguém lá num grupo bolsonarista espalhou essa notícia e estavam gritando, eu vi o vídeo aqui, eles estavam gritando, comemorando, dizendo que que maravilha e tal, agora acabou, não sei o que e tal, comemorando o fracasso da posse do Lula, enquanto o Lula não tomava posse lá de maneira tranquila, quer dizer. E aí isso me lembra o seguinte, no dia 31 eu assisti de novo o filme Contato, do Robert Zemeckis, que é baseado num livro do Carl Sagan, tá? Então mostro aqui um livro do Carl Sagan, que é o Bilhões e Bilhões. Na verdade não é esse livro, né? Mas eu estou mostrando aqui só para figurar, tá? O Bilhões e Bilhões do Carl Sagan. E
O filme do Robert Zemeckis se chama Contato, né? E é justamente um filme baseado no livro do Carl Sagan, que é um romance chamado Contato. No filme, quem faz o filme é a Jodie Foster e o Matthew McConaughey, tá? Os dois são os dois protagonistas do filme. E aí conta a história de uma menina que ela é filha, né, de um cientista, ela acaba virando cientista também, e ela descobre, tem um momento lá que ela descobre um chamado, lá, um sinal, né, enviado por uma galáxia ou enfim, uma constelação, agora eu não sei o que é direito, não lembro, né, mas chama-se Vega, né? E aí esse sinal continha ali um código secreto ali que ensinava a montar uma máquina que levaria um ser humano para lá para poder entrar em contato com eles. Então ela leva isso para a NASA e tal, a NASA constrói a máquina e aí ela acaba, enfim, né? Eu não vou contar o filme, mas enfim, a máquina é construída, depois tem umas questões interessantes ali que o filme mostra. E aí uma das cenas do filme, que é muito interessante, é quando a máquina acaba de ser construída, tem um acampamento, né, em torno da máquina, que tem uma série de retardados, assim, das mais variadas formas, né? Aquelas pessoas que vão para dizer que a máquina vai levar para o paraíso e que tem uma figura divina lá guardando. E aí tem um sujeito que chega ali e cria uma igrejinha, daqui a pouco tem a igreja da máquina da NASA dos últimos dias. E aí o cara começa a cobrar dízimo, tem os otários que pagam, e tem sempre isso, né? Tem sempre os otários, os malandros, e enfim, e esses acampamentos, né, ali em torno da máquina estão recheados dessas pessoas, e essas pessoas estão ali defendendo gente fantasiada de Elvis Presley, tem os nazistas também, os neonazistas, assim, quer dizer, e uma série de imbecis, assim, né, das mais variadas formas. E aí essa cena do filme me lembrou o acampamento dos bolsonaristas, né? Porque é exatamente isso que a gente viu nos últimos 40, 50 dias aí, né? Ou seja, nesse período todo depois da eleição, essas pessoas, né, gritando, ajoelhando, pedindo golpe militar, pedindo intervenção militar, e uma série de absurdos, né? E a gente, né, algumas dessas coisas são até divertidas de ver, porque chega a ser patético, né? Só que ao mesmo tempo isso carrega ali um retrato do que a gente está vivendo, né? Quer dizer, o filme do Zemeckis, baseado na obra do Carl Sagan, é de 1997. Nós estamos, quer dizer, 25 anos atrás, e a gente continua com esse mesmo tipo de ingenuidade, esse mesmo tipo de absurdo. E agora no Brasil, quer dizer, né? E a gente viveu no governo Bolsonaro essa realidade, né? Fake news, negacionismo da ciência, terra plana, cloroquina, enfim, né? E essa gente poluindo ali o ambiente, que é um ambiente para ter pessoas mais capacitadas. Então, enfim, né? Fica a lembrança aqui desse filme e dessa questão, tá? E aí eu finalizo com a questão da diversidade, que tem a ver com a passagem da faixa ontem, né? O Bolsonaro, que é este moleque que governou o Brasil nos últimos 4 anos, sumiu, foi embora, e ao invés de cumprir o rito ali oficial de entregar a faixa para o Lula, ele se escafedeu para Disney, para os Estados Unidos, que é justamente um lugar bem típico dessa gente, né? E aí ele saiu fora. E aí o Lula, o que o Lula fez, né? O Lula, com a equipe dele, eles ponderaram o seguinte: vamos fazer uma coisa alternativa, vamos colocar uma situação, né, que vamos criar um grupo que seja pautado pela diversidade e que entregue a faixa para o presidente no lugar do retardado do Bolsonaro e do Mourão, que também declinou de entregar a faixa. E aí o Lula escolheu um grupo, o Lula e o grupo dele escolheram, né, um grupo de 8 pessoas, tá, que representaram minorias excluídas. Um garoto negro de 10 anos, uma catadora de lixo para reciclagem, também negra, de uma cooperativa no Distrito Federal, um líder indígena, o cacique Raoni Metuktiri, né? Metuktiri do Amazonas, de 90 anos, né, o cacique. Uma pessoa com deficiência, um metalúrgico do ABC, um professor de português, uma cozinheira do Paraná e um artesão também do Paraná. Essas últimas pessoas têm a ver com a vigília que foi feita, né, para o Lula quando ele ficou preso durante mais de 550 dias lá, de maneira ilegal. Então essas pessoas foram contempladas
né, com a participação na passagem da faixa. E aí o que me veio à cabeça é a seguinte, né, a seguinte questão, né, muito bacana essa ideia de diversidade, mas ela diz o que exatamente? O que é isso, diversidade? Se a gente pegar o conceito da palavra, né, o que significa o sentido da palavra, né, melhor dizendo, diversidade significa pluralidade, significa multiplicidade, diferença e divergência, né? E aí tem muita gente que diz, né, então tem que se respeitar todas as diferenças, né, a gente tem que viver numa lógica múltipla. Inclusive o próprio Mia Couto, já mostrei esse livro para vocês, né, que é o E se Obama fosse africano, ele defende isso aqui, e é um livro brilhante, o texto dele é brilhante, porque é um cara brilhante, tem boas ideias e boas intenções. E a frase dele, né, que eu já citei outras vezes aqui, está na página 24, e diz exatamente assim: o que advogo é um homem plural, munido de um idioma plural. E ele continua defendendo essa ideia de pluralidade. Mas o que é exatamente pluralidade? O que é isso exatamente? Isso diz o quê? Né? Na verdade, pluralidade é tudo. Né? Pluralidade é tudo. Então essa é uma palavra que não diz nada. A gente tem que viver numa lógica plural. Nessa lógica plural cabem tanto o Pelé, que é um negro que fez sucesso, que respeita os outros e etc., como cabe o Sérgio Camargo, que é negro, mas não respeita ninguém, é um racista, é um retardado, né? Cabe o Bolsonaro, cabe o nazista, cabe o fascista, cabe toda essa gente nojenta, cabe o Paulo Guedes, né? Cabe essa gente toda que a gente viu aí destruir o Brasil nos últimos 4 anos. Então, quer dizer, essa ideia de pluralidade ela é meio perigosa. Talvez não seja ela que tenha que, de repente, nortear uma reflexão mais ampla de Brasil e de mundo, né? A gente tem que, de repente, pensar aí numa ideia para substituir essa ideia, porque não, temos que viver num mundo plural. No mundo plural tem que ser todo mundo, né? E aí é complicado. Cito aqui, inclusive, para vocês, essa reflexão está nesse livro aqui, né, nesse livro do Stuart Hall, tá? Que é o Identidade Cultural na Pós-Modernidade, que foi publicado aqui no Brasil, tá? Vamos ver aqui, no ano de 2003, quer dizer, já tem 20 anos, e ele diz o seguinte aqui, né, o Stuart Hall. Algumas pessoas argumentam, na página 91, algumas pessoas argumentam que o hibridismo e o sincretismo são uma poderosa fonte criativa, produzindo novas formas de cultura e etc. Outras, entretanto, argumentam que o hibridismo com a indeterminação, a dupla consciência e o relativismo que implica também tem seus custos e perigos, né? E na página 92 ele completa, né, que existem também fortes tentativas para se reconstituírem identidades purificadas, para se restaurar a coesão e fechamento e a tradição, né? 2 exemplos são o ressurgimento do nacionalismo na Europa Oriental e o crescimento do fundamentalismo. Essa crítica ao nacionalismo não faz muito sentido aqui, a gente já falou disso em outros vídeos. Mas vamos falar desse crescimento do fundamentalismo, por exemplo, né? É isso, né? A gente vive uma lógica hoje, né, na qual essa gente, né, enfim, Silas Malafaia, essas pessoas todas querem ter voz, né? Querem ter voz para quê? Para transformar o Brasil de novo numa ditadura, num país medieval, entendeu? Então, quer dizer, a gente tem que tentar bloquear isso, porque isso norteia a cabeça de todo mundo, quer dizer, isso acaba servindo para qualquer coisa, né? E aí cria-se um vale tudo, né? Um vale tudo, né? Aonde acaba não valendo nada, né? Então, o fascista acha que tem direito, né? O nazista acha que tem direito, o racista acha que tem direito, né? E as pessoas que gostam de invadir a vida privada dos outros também acham que tem direito. Vide aí o que o Snowden denunciou, né, há alguns anos lá em relação aos Estados Unidos e que eu mesmo estou vivendo aqui nos últimos anos. Então, enfim, a gente tem que refletir melhor essa ideia de diversidade aí, porque, né, ela é a ideia realmente que tem que nortear o Estado brasileiro, a vida da gente, ou, né, tem que se... Né, quando começa a me dizer hoje, ó, eu sou pela diversidade, então a minha tendência é perguntar, tudo bem, mas vem cá, então você diz não a quê? Fala para mim, né? Porque alguma coisa você tem que... Se você acha que vale tudo, então eu digo não a você. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí.
E a gente vai se falando nos próximos vídeos, vou tentando aqui, né, manter a produção a despeito do que eu tenho vivido aí, tá bom? Então é isso, um feliz ano novo para vocês, bom 2023 e a gente se fala nos próximos vídeos do canal. Grande abraço e fui!